Olá para você, esse é o canal De Volta à Essência, eu sou a Jaque, espero que você esteja muito bem, ou vocês, eu estou bem, obrigada. E hoje nós vamos falar sobre José, essa revelação, essa reviravolta, vamos falar hoje de propósito. E se você de repente busca um canal que possa te ajudar na sua caminhada cristã, de repente você é até novo na fé, chegou agora e está conhecendo Jesus agora, não sabe como ler a Bíblia, não sabe o que encontrar nela, por onde começar, esse canal foi pensado para você. Você pode acompanhar aqui em cima na playlist as leituras anteriores, você pode começar no seu tempo se quiser, mas o importante aqui é ler a palavra do Senhor todos os dias, porque todo dia o Senhor tem uma lição para nós. E esse é o propósito desse canal, e é sobre isso que a gente vai falar, propósito. Antes da nossa leitura, vamos falar com o nosso Deus, pedindo a Ele sabedoria e entendimento para a palavra que Ele tem hoje para a gente, que é muito especial. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, fale conosco, nos dê sabedoria e entendimento para a palavra de hoje. Ó Deus, que a Tua palavra entre no nosso coração e venha nos transformar completamente. Que a Tua palavra faça uma obra em nós, de dentro para fora, Deus. Que a Tua palavra venha nos trazer hoje direção, venha nos trazer, Senhor, consolo, conforto, cura. Que a Sua palavra, Senhor, nos transforme, ó Deus, em novas pessoas. Que ela venha fazer uma obra que nós jamais poderíamos fazer sozinhos e por nós mesmos, Senhor. Que a Tua palavra nos transforme completamente. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vai lá, pega a sua Bíblia, não deixa ela esquecida lá no banheiro, no quarto, na cozinha, na sala aberta, lá no Salmos 23, Salmos 91, traz ela aqui para trabalhar, pega também o seu celular, garanta lá que ele tem aquela bateria não no 2%, né? Traz o seu celular também e vamos ler juntos a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós hoje, que está escrito assim em Gênesis 45, presta atenção. José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em alta voz: fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se revelou aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais aos seus irmãos: aproximai-vos, e eles se aproximaram. Então prosseguiu: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, não vos entristeçais, nem guardeis remorso por terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para vos preservar a vida com grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me colocou como pai do Faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim diz o teu filho José: Deus me colocou como senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos de teus filhos, e as suas ovelhas, os teus bois e tudo quanto tens. Eu te sustentarei ali, pois ainda haverá 5 anos de fome, para que não caias na pobreza, tu e a tua casa e tudo o que tens. E os vossos olhos e os de meu irmão Benjamim veem que é a minha própria boca que vos fala. Revelai ao meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vistes, e fazei o meu pai descer depressa para cá. Então se lançou ao pescoço de Benjamim, o seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. José beijou todos os seus irmãos, chorando sobre eles. Somente depois disso seus irmãos falaram com ele. Esta notícia foi ouvida na casa do Faraó. Os irmãos de José chegaram, e isso agradou o Faraó e os seus servos. E o Faraó ordenou a José: diz a teus irmãos que façam assim: carregai os vossos animais e parti, e voltai à terra de Canaã.
Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim. Eu vos darei o melhor da terra do Egito e comereis da fartura da terra. A ti é ordenado dizer-lhes que façam assim: levai da terra do Egito carros para trazer as vossas crianças e as vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. E não vos preocupeis com os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Assim fizeram os israelitas. José lhes deu carros conforme a ordem do faraó e deu-lhes também provisão para o caminho. E deu a cada um deles mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do Egito, 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para o caminho, sim, para o seu pai. Assim enviou seus irmãos, e ao partirem lhes disse: não brigueis pelo caminho. Então eles subiram do Egito, foram para a terra de Canaã, até Jacó seu pai, e lhe anunciaram: José está vivo e é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó fraquejou porque não acreditava neles. Mas quando lhe contaram tudo que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, o seu espírito se reanimou. E disse Israel: basta, meu filho José ainda vive, irei e o verei antes de morrer. Uau, gente, essa era a reviravolta que eu estava esperando aqui em Gênesis. Jacó estava imaginando que José estava morto e ele descobre que José está vivo. Pensa assim, ele poderia ter morrido se Benjamim não voltasse. Agora ele poderia ter morrido ao saber da notícia de José. Mas a Bíblia diz que ele se reanimou. E o mais legal, assim, interessante, que olha que coisa assim pra gente prestar atenção. Ontem, lembra que eu falei sobre astúcia, né? A vingancinha de José, né? Querendo ali aprontar com os irmãos, né? Mantendo aquela conexão do tipo: vocês vão ou vai um, mas eu quero um aqui comigo. Ele sempre querendo manter os irmãos ali por perto. Finalmente, depois de anos, ele consegue se revelar aos irmãos. E os irmãos descobrem que ele, o governador, é o irmão vendido do Egito. Gente, que demais, isso dá uma ótima série da Netflix. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos às contas. José sai da casa do pai dele aos 17 anos. Ele se apresenta ao faraó aos 30. Vem 7 anos de fartura. E no segundo ano dos 7 anos da fome, ele se apresenta aos irmãos. Qual é a conta de quanto tempo que ele ficou sem se revelar aos irmãos, sem ter o contato com os irmãos? Gente, são muitos anos. Eu tinha até falado uns dias atrás que eram uns 30, mas chegando agora nesse momento, a gente percebe que foram 22 anos. Haveriam ainda mais 5 anos de fome pela frente. Então, assim, José ele entendeu ali, naquela situação, quando ele já estava como governador, o propósito dele, o porquê que ele foi enviado para lá. Ele, inclusive, tenta até consolar os irmãos. Olha, não sintam remorso, pena ou qualquer coisa assim. Não foram vocês que me enviaram para cá. Foi o próprio Deus que me enviou para preservar vidas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês acham realmente que quando ele estava lá no cárcere, lá preso, lá atrás, ele pensava algo assim? Quando ele foi vendido a primeira vez, né, para os ismaelitas, quando ele foi vendido a segunda vez para os egípcios, quando ele foi parar na casa de Potifar, depois ele é preso injustamente. Vocês acham que ele realmente chegou a essa conclusão? Nossa, estou aqui porque Deus me quis aqui, esse é o propósito. Gente, eu aposto que não. Inclusive, quem pensa diferente, ou se tem estudo sobre isso, escreve aqui embaixo que eu quero saber. Ele só foi perceber realmente quando ele é colocado numa alta posição, ali com a visão de ser o governador para administrar toda aquela terra, principalmente nos anos de fome. Então ele entende qual é o papel dele, ele entende o propósito dele. E isso ele deixa muito claro para os irmãos. Então quando ele pega e fala assim, olha gente, não foram vocês, mas foi o próprio Deus que me enviou para preservar vidas, ele entendeu claramente qual era o papel dele naquele lugar, naquela situação. Ele ainda fala para os irmãos, gente, não briguem. Porque já parou para pensar, provavelmente na volta para casa os irmãos iriam ali discutir entre eles. Gente, olha o que aconteceu, mas a culpa foi sua. Não, mas foi você que quis. Não, mas você queria matar. Mas eu não quis mais.
aquela discussão entre irmãos. Então o próprio José, ele dá essa instrução para os irmãos, e é muito legal ver como Deus, assim, ele faz aquelas reviravoltas assim inimagináveis, porque onde a gente poderia imaginar que Deus faria algo nesse nível, a ponto de Jacó ter a feliz notícia que o filho dele, que ele tanto amava, estava vivo. Isso para o coração dele, gente, ele viveu ali porque Deus realmente queria que Jacó ficasse vivo para receber a notícia, mas ele deve ter ficado muito emocionado. Então a lição que eu deixo aqui para mim, inclusive para vocês aí, não sei se vocês até podem ter capturado uma outra mensagem dentro disso que a gente leu, é sobre o nosso papel, o nosso propósito. Por que que Deus ele nos coloca em lugares e com pessoas? Não faz o menor sentido para a gente. Às vezes a gente fica em alguns lugares ali algum tempo para deixar a nossa marca, para a gente ensinar alguma coisa ou até aprender alguma coisa, porque todos nós também precisamos aprender. Agora, qual é o nosso propósito hoje no lugar onde nós estamos, com as pessoas ao nosso redor? Porque muitas vezes a gente fala assim, Senhor, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? E a gente pensa que o propósito de Deus é quando está tudo perfeito, nos lugares altos, uau. Só que as dificuldades, elas vão conduzindo nesse caminho. E quando nós estamos na dificuldade, quase sempre a gente não consegue enxergar. A gente vê os problemas, a gente vê as injustiças, a gente vê as brigas e a gente não consegue ver o que Deus está fazendo ali naquela situação. Mas José finalmente entendeu e graças a Deus, ali a forma como ele recebe os irmãos, dá para perceber que ele já não tinha mais nada ali no coração. Inclusive, eu creio, aí já eu falando, né, que quando ele se revela aos irmãos e dá aquele choro alto, onde todo mundo ouve, na minha opinião, ali ele foi curado de qualquer ressentimento, qualquer coisa que pudesse haver no coração. Porque a Bíblia fala que ele cola ali no pescoço do irmão mais novo e chora, depois abraça os irmãos e chora. Então dá para ver que o coração dele estava totalmente limpo. E assim os irmãos puderam voltar para dar a grande notícia, as boas novas para Jacó. Se você gostou desse vídeo, se essa palavra falou com você, escreve aqui embaixo, compartilha com alguém, com algum amigo que precisa ouvir uma palavra dessa para ser estimulado, motivado, inspirado a entender o propósito do Senhor e a buscar mais do Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã no próximo vídeo. Não perca. Tchau, tchau.